Fala pessoal, tudo bem? Mais um Vert Talk. Hoje trazendo convidados especiais aqui pra gente, também usuários da plataforma, mas também eu gostaria de falar para aqueles que estão acompanhando nosso canal, a Vert vem com essa movimentação de sempre trazer conteúdo para os seus usuários e para aqueles que não são usuários. Então a gente tem o Vert Talk, que esse podcast vai acontecer em 15 dias, então vai ser 2 por mês, então acompanha aí nossos canais. Tem o nosso webinar que a gente faz um por mês, trazendo conteúdos ali para os nossos usuários. Para quem não é usuário também quiser participar, é um webinar aberto. E também para aquele, aí já é exclusivo para assinantes, tem o Vert Next, que são as novidades da plataforma que acontece toda a primeira quarta do mês. Então, para você que é assinante, acompanhe o Vert Next, porque sempre a gente vai trazer as novidades da plataforma ali para vocês na íntegra, tá bom? E hoje a gente tá com 2 convidados aqui muito especiais, tá? O Rodrigo, Flávia, da Ecovis BSP, tá? E até, acho que a gente pode, até para não dar spoiler, né? Eu vou deixar vocês até se apresentarem, falarem um pouco da jornada de vocês. O que você acha? Vamos começar? Com certeza. Então vamos lá. Então vamos lá, deixando para vocês a palavra, né? Exato. Pode se apresentar Então, primeiro. Flávia, conta um pouquinho para nós, né? Quem você é lá na BSP, lá na Ecovis BSP. Conta um pouquinho, mas também da sua trajetória, como que você se formou, como que você tomou gosto, né? Pelo que você trabalha, pelo que você faz hoje. Exato. Sou bacharel em Direito, não sou contadora. Faz mais ou menos 4 anos que eu tô na BSP, agora de casa. Eu entrei como estagiária dentro da BSP e hoje eu sou do time de gestão, faço a gestão do time de compliance da Ecovis BSP. É uma oportunidade muito grande. Eu sempre sonhei em entrar na BSP, por incrível que pareça. E eu queria muito trabalhar na área tributária, mas ter esse contato também com a contabilidade. Tanto que quando eu fiz meu TCC, a professora olhou assim e falou: você trabalha na área contábil, né? Eu falei, sim. Ela falou, percebe-se. Porque na faculdade a gente não tem tanto contato. Então, assim, hoje eu sou extremamente apaixonada por contabilidade. É minha segunda faculdade que eu estou fazendo. Então, sou bacharel em Direito, mas estou me formando em Ciências Contábeis também. E faço parte do time de gestão da Ecovis BSP. Legal. Show. Muito bem. E Rodrigo, você que já, né, diferente da Flávia, já é da turma que formou, né, a empresa, que criou a trajetória, né? Já. Então conta um pouquinho também de você, né, como pessoa ali, como que foi a sua ida para essa área e, claro, como que vocês construíram, chegaram nesse ideal, né, que é a empresa. Vamos lá. Bom, primeiramente, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite em nome da Ecovis BSP. É um prazer ser parceiro de vocês e estar aqui. Obrigado, E um parceiro obrigado. de longa data. É um parceiro de longa data, isso que eu ia falar. De longa data. É um prazer, então a gente agradece o convite, fica bem honrado mesmo com a presença, tá? Bom, a minha história se confunde com a BSP um pouco, porque eu tô lá há mais de 20 anos, vou para 22 anos de BSP. Meu nome é Rodrigo Franco, eu sou formado em contabilidade e administração com ênfase em finanças. E eu entrei na BSP nem estagiário, não sei nem o que eu era no início da BSP. Não era Fazia nem de estagiário. tudo. Exatamente, eu tinha ali para os 17 anos e eu já era amigo do sócio fundador, que é o Júlio. Era amigo dos filhos deles, do filho dele, na verdade, frequentava a casa dele. E eu falava, o que você trabalha? Contabilidade. O que é contabilidade? Né? Pesquisava, falei, nossa, mexe com número, eu gosto de matemática. Pode ser, dá um emprego pra mim. Dá um trabalho, dá uma oportunidade. Você tá estudando? Tá fazendo faculdade? Não tô. Quando você começar, a gente conversa. E foi assim, batendo nessa tecla até o dia que eu falei, ó, me matriculei. Falei, então tá bom, agora você vai vir trabalhar comigo. Então isso foi lá no final de 2003, e aí a gente começou. Exatamente. E era ali antigamente a BSP era ali na Marechal Carmona, em Campinas, junto com a DataSul, que depois foi adquirido pela TOTS. E ali eu comecei de estagiário, aí fui subindo, aí eu virei estagiário, de fato, né? Aí a gente foi subindo, foi escalando, virou coordenador de contabilidade, aí depois a gente foi trabalhar com implantações de empresas novas. E hoje, além de sócio, eu também sou gestor de toda a operação. Então, eu sou gestor operacional da BSP. Em resumo, a sua vida de trabalho, sua vida profissional começou lá e Começou você lá. está lá desde então. Exatamente. Legal. Mas assim, o bom da BSP, assim, eu não tenho experiência de trabalho em outras empresas, mas por trabalhar com empresas, principalmente em implantação, eu vivo muito dentro das empresas, vivia muito. Isso é importante. Teve um cliente nosso que eu fiquei 6 meses em São Paulo fazendo implantação, então eu vivia a empresa no dia a dia, então assim, eu trago essa vivência dos clientes. Então essa é a minha passagem para a BSP, que estamos aqui agora
as portas de uma reforma tributária para Yeah. mudar tudo que a gente fez até agora e fazer uma coisa nova, uma coisa legal, e a BSP já está se preparando para isso. Legal. Com certeza. O que eu pergunto então para vocês agora que eu acho que é interessante? Entendendo um pouquinho, né, de vocês como pessoas, agora talvez vocês colocarem, né? Então hoje a gente tem aí a Ecovis BSP, né, como sendo uma empresa que atua como prestação de serviço em, abre aspas, contabilidade, auditoria, etc. Mas eu queria que vocês contassem porque tem algo na BSP que é diferente de qualquer outro escritório. Sim. Sim. Né? E esse algo que eu queria que vocês contassem um pouquinho para nós o que é, né? E claro, talvez até, né, na visão do Rodrigo aí, como que foi chegando nisso, né? Como foi amadurecendo A para ideia, hoje, né? né? Em 2025 a empresa tá da maneira que está, etc. Conta um pouquinho pra gente. O conceito da BSP veio de berço. O Júlio Baruch, que é o nosso sócio fundador, ele era contador da GE, General Electric. E aí, no início de 2000 ali, todo contador tem o sonho de ter um negócio próprio, e ele resolveu, falou, acho que a minha era aqui terminou, tenho vontade de começar um negócio próprio. Tanto que a GE aceitou, e eles foram um dos primeiros clientes do Júlio. Que legal. Então, passou trabalhos para ele ali iniciar o escritório. E o Júlio teve sempre essa visão de, eu não quero ser um contador convencional, daquele que pega papel, traz para dentro de casa e faz o processamento e deixa o cliente no escuro. Quero algo diferente, já ligado a sistema, porque ele já vem com essa bagagem. E aí o escritório ele se instalou na Marechal Carmona, dentro de uma franquia da DataSul na época, antes de ser comprada pela TOTVS. E o Júlio ficou mais perto dessa questão de RP, ele se aproximou muito. E ele ouvia os vendedores de RP falando, poxa, a gente vende, a gente vai implantar, mas não tem um suporte bom do outro lado. Não tem um contador com a vontade de fazer o sistema funcionar como se deve na plenitude. E ele ouvindo aquilo, ele falou, vamos fazer um acordo? Vocês implantam, eu processo. Porque aí eu vou lá e ajudo vocês na implantação e eu fico com o pós-implantação, que é o processamento. E aí ele começou a fazer isso, participar de implantações do sistema DataSul, tanto que os nossos primeiros clientes são DataSul, grandes empresas, que continuaram clientes da BSP sendo clientes da DataSul. Pô, legal, gostou, fez o match da situação, porque o cara implantava uma ferramenta, a gente fazia a ferramenta funcionar como se devia, na parte contábil, dando assessoria em custo, ali na parte tributária, e o negócio deslanchou. Então os vendedores falaram, legal, BSP. Então a gente começou a ser indicado por muitos vendedores de franquia da DataSul. Perfeito. E aí em 2009, a DataSul foi vendida para a TOTVS. Aí a TOTVS veio, abocanhou a DataSul, já tinha o Microsiga na época, depois virou Proteus, né? E aí a gente, perdemos o nosso espaço aqui. Foi aí que a gente migrou de Campinas para Valinhos. A gente achou um escritório em Valinhos, que também ali era perto da onde o Júlio residia. E aí a gente abriu o leque, não só da DataSul, todos os sistemas. Legal. E aí a gente começou a entrar num conceito de só trabalhar no RP do cliente. Então a gente abriu a porta, tanto que hoje a gente trabalha com mais de 20 RPs diferentes. Aí você fala, mas um é diferente do outro, mas a gente entendeu a dinâmica de como se implantar um RP. Então a filosofia da BSP cresceu nisso. Não vou trabalhar com papel, não vou trabalhar com compliance totalmente desconfigurado, que o cliente usa um RP, eu uso outro para processar e o fisco vê outra coisa. Vamos trabalhar num único sistema, todo mundo integrado. Então a BSP veio desenvolvendo isso, tanto que hoje a gente participa de 100% das implantações dos nossos clientes. E é uma judiação você chegar no cliente, o cara tem um SAP, um Oracle, um Proteus, ele usa faturamento, finanças e estoque. O resto ele não usa nada. Então a BSP vem, faz todo o mapeamento, vai lá e faz o negócio andar. E ajuda nesse processo. Exatamente. Né? Então o conceito da BSP cresceu assim. Sim, muito talvez, né? O que a gente também entende como filosofia, no fundo, é você, tudo bem, ter um serviço ou uma ferramenta, sem dúvida é importante, mas mais do que isso, é você conseguir fazer aquela filosofia de atendimento ao cliente ser além do que você está, talvez, com o seu objetivo final, né? Exato. É você poder ajudá-lo em toda a trajetória dele. Toda a cadeia. Não apenas ali, abre aspas, numa apuração fiscal, né, ou tributária. Não, eu te ajudo na cadeia toda. Exato. O que torna, então, ele mais fiel, mais ligado, mais Com antenado certeza. ali. Ou seja, você vira mesmo uma peça-chave. Exato. Então, você não é um externo, né, um terceiro. Você acaba, de uma certa maneira, né, se tornando uma parte de operação do cliente. Exato. Sim. E até falando dessa parte de operação, a gente sabe que a gente está tendo uma grande mudança aí com a reforma tributária. Sim. Sim. A gente vai sair de um regime e entrar em outro, totalmente distinto, totalmente diferente. A gente sabe que era necessário no Brasil, né? A gente sabe que por toda a dinâmica que é a tributação no Brasil, e a gente está indo para um modelo talvez simplificado.
Como é que vocês estão vendo essa reforma? Qual que é a visão de vocês, principalmente vocês que têm essa visão, esse tato de entregar valor para o cliente? Como é que vocês estão visualizando a reforma tributária hoje? Eu acho que essa é a palavra-chave, valor. Eu acho que a gente está enxergando a reforma de uma maneira diferente do que a grande maioria dos escritórios contábeis enxergam. Porque se você falar que a reforma é só uma mudança tributária, tá errado. Já começa o conceito errado. Ela é uma reforma de negócio. O cliente tem que entender a essência da reforma tributária, que vai mexer até na localização da empresa dele. Que hoje muitas empresas buscam lugares que têm mais benefícios, que sejam mais cômodos na parte tributária, para ter ali, obviamente, um rendimento maior. Só que com a reforma isso vai acabar. Essa guerra fiscal que a gente chama hoje, brinca bastante, é para terminar, entendeu? Porque hoje a tributação é na onde é produzido, agora a tributação vai ser para onde vai ser consumido. Então isso muda a logística do Brasil. Então hoje eu não preciso ter uma empresa lá só porque ali tem mais benefício. Não, eu vou buscar onde ficar mais perto do meu cliente. Sim. Porque daí eu consigo ter uma logística melhor, ter uma redução de custo, para fazer uma precificação melhor para o meu cliente. Então toda essa cadeia tem que mudar. E aí o que a BSP enxergando isso? Obviamente que a gente trata das questões tributárias, porque vai mudar muita coisa para a gente. Principalmente para a Flávia, que trabalha na área de compliance, essa questão das obrigações acessórias, isso vai ter uma mudança significativa. Mas a BSP vai dar esse conforto para o cliente. Mas a gente está preocupado, além das nossas entregas, o que o cliente está preparando para ele. Entendeu? Porque é a questão de parceria, de estar dentro, do sistema, tudo para controlar isso. Então faz desde a localidade, a revisão de contratos, clientes, fornecedor, de fato conhecer seu fornecedor, que regime tributário que ele está. Agora você tem que saber. Mais do que nunca você tem que saber. E nunca foi uma preocupação, né? Não. Nunca foi. Só quero saber se o cara entrega ou não. Aí São Paulo veio com aquela questão do contribuinte ser bom ou não é. Aí os caras começaram a prestar atenção um pouco mais no fornecedor, mas agora é 100%. Porque isso vai, de fato, integrar todo o seu cálculo de rentabilidade da empresa. Com certeza. Até pelo fato de que se o seu fornecedor não recolher o tributo dele, você não vai tomar o teu crédito. Exatamente. Né? Ou se você tomou de alguma maneira prévia, depois você vai perder de volta. Então, essa ligação, né, vai tornar ainda mais intensa. Exato. Se ele for do simples, do MEI, não dá o direito Exato, completo ao crédito. exato. Aí, Entendeu? Ou E aí? que ponto da cadeia ele está, ou seja, né, você mencionou bem, muitas coisas vão mudar. Sim. E vai mudar não apenas antes, né? Lá a gente teve uma troca grande para esse sistema hoje do SPED, que você falou ali, né? Começou bem em 2005, ali com as primeiras notas fiscais eletrônicas, né? Que começaram para as empresas muito grandes, depois aquilo foi escalonando. Ali para 2009, 10 começam os SPEDs também, enfim. E foi uma mudança muito grande para a Receita, mas uma mudança muito local. Afetou ali só o departamento o departamento fiscal da empresa, o departamento de TI da empresa, Exatamente. mas afetou aquela turma. O processo fiscal era o mesmo. Né? Exato. E agora a gente tem até o cara que vai fazer o preço da venda, né? O cara que é o comercial que vai dar uma proposta, vai mudar. A gente não sabe bem exatamente como vai mudar, mas vai. Né? Por exemplo, agora eu vou ter que, às vezes, dar o meu preço para todo mundo sem a tributação. Porque eu não sei se eu vou vender isso para Paraná, São Paulo, Minas, Rio Grande do Norte. Eu não sei para onde eu vou vender. Então eu tenho que dar meu preço. Ou seja, vai mudar muita coisa e a gente nem sabe ao certo. Né? Exatamente. Mas aí... dentro dessa visão também, né, dessa mudança toda que vocês têm e essa visão intrínseca que vocês têm lá, falando um pouquinho de valor, talvez o que vocês enxergam, quais os maiores pontos que vocês vão trazer ali à atenção de vocês, né? Digo, olhando os clientes, não obviamente falando especificamente cada um, mas onde vocês enxergam que é os maiores pontos de atenção e de dor, né? Porque nós não vamos estar mudando só sistema. A gente vai estar mudando pessoas. Quando eu falo mudar pessoas, não estou falando de tirar a pessoa do time. Mas eu digo assim, aquilo que às vezes um funcionário foi treinado, né, na parte fiscal por anos, vai mudar. Sim. Então, o que vocês enxergam como os maiores pontos de atenção, né, para esse cliente final? E depois eu queria que vocês falassem em vocês, na operação de vocês, onde vocês estão vendo os maiores pontos de atenção para se preparar para essa mudança. Eu acho que para os clientes, assim, os principais pontos é ele colocar o leque de fornecedores dele na mesa. Fornecedores, prestadores de serviço, parceiro, que está ali. Quem cuida da sua contabilidade, quem cuida do seu fiscal, quais são os parceiros de sistema, o que eles estão se movimentando para fazer, o que eles estão te oferecendo. Para quê? Para que você consiga fazer o dimensionamento do que vai ser alterado na sua vida. Então, por exemplo, a gente vai... 2025 é um ano de planejamento. Então, é o que a gente estava conversando antes.
Se o pessoal não começou ainda, já está, de certa forma, atrasado. Por quê? Eu tenho que envolver jurídico, porque eu tenho que reler e rever todos os contratos. Sim. Porque posso ter presos a contratos com preços estabelecidos por 5, 10 anos. Como que vai ficar isso com a reforma? Vai mexer no bolso. Entendeu? Sim, vai mudar a forma de exatamente. tributação, muda tudo. Antes a gente tinha uma forma de cálculo por dentro. Isso influencia no preço. Agora é tudo por fora. Como que vai ser Como o que vai cliente ficar? disso, né? Você vai esperar o cliente bater na sua porta e falar o seu preço vai ter que ser menor porque você tinha imposto embutido, agora não tem mais? Então, assim, essa preparação, principalmente respeitando o início mesmo, desde as suas compras, sua cadeia produtiva até a parte comercial, vai ter que ser revista ponto a ponto. Por isso que eu falo, a reforma ela é uma tarefa multidisciplinar. Não é só tributária. Ela é de logística, ela é de jurídico, ela é de financeiro, ela é de todas as áreas pertinentes da empresa. Obviamente que se a gente falando de grandes empresas, igual a gente estava conversando, já tem um mutirão de gente trabalhando, se movimentando. Tá, mas e a grande maioria das empresas do Brasil que realmente não tem uma estrutura interna para isso? Aí que entra a gente. Verot, BSP, justamente para dar esse suporte. A BSP tem vários parceiros para atuar nesse tipo de coisa. A gente está fazendo realmente, vamos dizer, um ambiente econômico para atender todas as demandas. Então, a gente tem um jurídico, a gente tem um pessoal de tributário para analisar contrato, ver possibilidades de crédito. Então, a gente está criando esse ambiente justamente para chegar aos nossos clientes, inclusive, e falar, tá aqui, ó. A mudança tá aí, a gente precisa atacar isso. Vamos? Ah, vou, não vou. Aí a gente fala as consequências. Se você não for, vai doer no bolso aqui, vai doer aqui, você vai ter problema aqui. Então, eu acho que a questão é realmente olhar para toda a sua operação e vir detalhando cada coisa para ver o que a reforma tributária pode mudar. E se precisar de ajuda, a gente vai sempre estar à disposição. E querendo ou não, agora os nossos clientes começaram a procurar a BSP para saber como que vai ficar essa trajetória com a reforma, se a gente tem uma visão ou não. E foi aí que a calculadora entrou para ajudar a BSP a demonstrar isso para o cliente. Então, assim, os clientes já estão começando a procurar a BSP com essa preocupação, como vai ser o pós-reforma, como vai ser a trajetória nessa mudança da reforma, porque, querendo ou não, essa mudança no dia a dia, como que vai ser? Vai mudar tudo. Até dentro da BSP, o nosso operacional vai mudar. A BSP não é um escritório, a gente é uma empresa de contabilidade. E a nossa estrutura interna não é do escritório convencional. E a Receita também está fazendo essas mudanças, está forçando o contador a não pensar dentro da caixinha. Essas mudanças são uma DIRB, o MIT da vida, que já estão assim... entrando, né? Já tá. Sim. Querendo ou não, o MIT, num escritório como a BSP, que a gente separa contábil, folha, suporte de folha, BPO financeiro, input, compliance, fiscal 1, fiscal 2, tem um impacto muito grande. Porque, assim, é uma obrigação, onde, na verdade, não é uma obrigação, né? Porque ela tá ligada a uma obrigação que é da CPF Web. É um agregado ali. É um puxadinho. É um puxadinho. Só que esse puxadinho, como a gente pode dizer, ele tá ligando todos os times. Porque eu tenho que trabalhar com o fiscal, trabalhar com o fiscal 1 que a gente tem, que é o estadual, o fiscal 2, que é o municipal, a contabilidade, todo mundo trabalhar junto para fazer uma entrega de qualidade para o nosso cliente. Então, assim, a BSP, ela pensa nessa estrutura. Então, assim, quando sai uma novidade, a primeira coisa que a gente tenta é estudar, tentar fazer o máximo, faz um webinar para explicar isso pro cliente, para ele não ter essa preocupação. E a BSP pensa muito nisso, porque o cliente, às vezes, quando entrou a DIRB, foi um susto. Exato. E assim, quando a gente assistiu o primeiro webinar da Receita, eles falaram assim, entrou X benefícios, mas não tem só isso. Então, assim, gera uma preocupação. Só que os nossos clientes têm esse conforto, porque a BSP, ela vai atrás, ela estuda, ela procura parceiro, justamente para dar essa tranquilidade e essa qualidade. Então, esse é o nosso diferencial também. Ou seja, né, mais do que apenas, abre aspas, né, o trabalho contábil tradicional, Sim. o que você tá, que eu chamo que é a terceirização comum, né, não é você ter uma terceirização de alta qualidade ou de Exato. alta Exato. performance, né? Sim. Ou seja, eu não estou apenas terceirizando ali um pedacinho do trabalho que você teria que fazer ali de contabilidade. Não, eu estou também vindo com alta qualidade em conhecimento, em estratégia, em parcerias e tal, né? Porque esse que eu acho que é o grande objetivo de alguém que busca, né? Às vezes terceirizar algo da empresa. Por quê? Porque a empresa ela não consegue criar um profissional de ponta.
Sim. com todo o conhecimento necessário, com todas as qualificações necessárias. Então, quando ela busca a terceirização, é o que ele entende é isso. Eu vou procurar alguém que possa realmente me ajudar. Exato. E essa é a diferença, porque às vezes ele não encontra disso. Ele vai encontrar só aquela pessoa que faz o mesmo trabalhinho, da Sim. mesma forma, do mesmo jeito. Sim. É. E essa dinâmica que a gente tem, sem dúvida nenhuma, você falou bem. Agora, como muda tudo, você Sim. falou, né? Eu tenho ali o meu, você chamou de fiscal 2, que é o pessoal do municipal. Sim. Você vai ter clientes que pagavam apenas um tributo, que é o ISS, Exato. e agora, Vai subir um pouquinho a carga. de uma forma bem simplificada, aqueles tributos, abre aspas, tá? Como o ICM, o IPI, né? O PIS e o COFINS, que às vezes para ele eram... Ele tratava de outras maneiras, ele começa a ter uma tributação de tudo isso junto. Né? Exatamente. Então, quer dizer, muda toda a visão de negócio, Sim. né? E esse negócio, em alguns momentos, ele pode tanto se equilibrar na forma de ele existir, como às vezes ele vai precisar ser refeito, porque aquela estrutura com aquele valor ele não vai conseguir repassar ou etc. Enfim, tudo que a gente já sabe. Então, esse aí é uma coisa que eu vejo em vocês como uma qualidade grande. Não é apenas uma... Olha, eu te presto um serviço, tá aqui. Não, eu também tô pondo gente qualificada, áreas qualificadas, porque qualquer demanda que você trouxer para mim, eu te garanto que aqui eu tenho gente para absorver. Isso eu acho que é um Esse grande diferencial. diferencial. Esse processamento a gente chama internamente de burocracia, que a gente cumpre uma burocracia. Sim. Exato. Entendeu? Não tem exato, valor agregado para o cliente em cumprir 100% uma obrigação acessória. Exato. Não tem. Qual que é o valor agregado? Realmente ele não ser penalizado? Ok, mas não tem um valor agregado para o negócio dele. Exato. Então a gente pensa pelo lado oposto. O que eu vou agregar de valor? Que nem puxando o gancho da reforma. Sai todos os tributos. A gente está falando de tributos indiretos. Tá, e o direto? Não faz parte da reforma? Faz. Lógico que faz. Porque muitas empresas não vão para o lucro real porque o PIS e COFINS não compensa. Uhum. Agora que eu já vou mudar muda. a sistemática, aí eu posso, talvez, um Sim, lucro talvez, real. né? Então, o estudo do direto passa a ser extremamente Ou necessário. até uma abertura, eu acho que vai mudar também. Hoje em dia, qual que é a ideia inicial, né? Acho que a pessoa... vou abrir uma empresa, vou começar com o Simples Nacional, lucro real, e Simples Nacional, depois o mínimo lucro real. Seria a vida, evolução, a vida. Hoje em dia, é aquilo que você falou, cadeia de fornecedores, eu quero abrir uma empresa. Será que vale a pena eu ser Simples Nacional? Só que não vale a pena já ser lucro real, porque se eu comprar muito de fornecedores, ou eu vender muito para pessoas que precisam tomar crédito, não faz sentido eu dar um regime onde eu não vou dar 100% do crédito. Exatamente. Você começa a ver que já tem um estudo agora até Sim. na abertura. Então, Porque o seu cliente vai cobrar de você ter um regime que ele possa se beneficiar do crédito e Exato. vai te cobrar de recolher os impostos em dias porque ele também quer se beneficiar do crédito. perfeito. Então, eles vão ficar muito em cima de você, fornecedor. Então, se você está pensando em abrir uma empresa, para quem você vai prestar serviço? O cara pode tomar crédito? Pode. Então, talvez Exato. na hora de vender fica mais fácil até. Entendeu? Exatamente. Então muda a figura de quando você vai montar a empresa, a escolha, porque antes, como você mencionou, as escolhas eram outras, né? E aonde eu vou instalar minha empresa, que benefício eu posso ganhar ou não, né? Eu vou importar, vou ficar em Itajaí, vou passando... Exato. Ou então, Eu tenho olha, benefício eu fiscal tenho ali. um mercado grande em determinado estado, então eu vou ter uma filial lá para eu aproveitar a tributação local, isso tudo desaparece. Exato. Né? Outras questões é que vão dizer, tá bom, às vezes você quer ter uma filial lá porque a operação exige uma entrega, uma disponibilidade, Sim. mas o mundo já mudou. Então agora você pode ter um armazém lá, que é um terceiro, e você larga o teu produto para entregar em um dia útil, né? Então, enfim... Mudou o foco, né? Mudou. Sai de tributação para logística. Exato. Toda a estrutura, né? Não que as duas coisas não estejam, mas antes a logística e tributação era muito intrincado, né? Exato. Agora não, são assuntos separados. E isso, de novo, tem um monte de gente que não está com a menor preparação para isso ainda. Exato. Né? E até um ponto, né, Vitor, que eu queria até perguntar para vocês, amarrando no que você está falando. Claro. Qual é a principal dor que vocês estão vendo hoje, né, nesses estudos que vocês estão fazendo? Qual que é a principal dor, por exemplo, quando você mencionou da calculadora? Quando vocês rodam a calculadora, você olha lá o financeiro do cliente, a formação de preço, a logística. Qual que é a principal dor que vocês estão visualizando hoje, que vocês estão falando assim, esse está sendo um dos principais dores dos meus clientes? Pode falar. Essa inércia com a questão de estar preocupado com a sua cadeia produtiva. Entendeu? Porque assim, exato. Porque assim, quando a gente passa a calculadora e o cliente não tem uma perspectiva de mudança,
apenas traduzindo, do que é hoje, do que ficaria se ele mantesse as mesmas coisas. Os mesmos fornecedores, nos mesmos regimes, nada se alterasse. Então, assim, a gente tem que usar essa calculadora e mostrar para ele, ó, se você fizer essas movimentações, se preocupar com isso, essa calculadora vai te mostrar outra coisa muito melhor para você. Então, hoje, a nossa maior dor, a nossa maior preocupação é o cliente realmente não entender a real necessidade de já começar a fazer todo esse trabalho. Entendi. Entendeu? Porque é o que eu falei para você, quando você fala reforma tributária, o cliente fala, tranquilo, meu contador vai fazer tudo. Porque ainda é aquela visão antiga Exato. de que era só eu mudar a minha apuraçãozinha ali. E não é. E não é. Né? Isso lá na frente, a hora que ele realmente sentir que o cara bater na porta dele, ó, não vai ser assim, vai ser assado, não vou te pagar isso, vou te pagar aquilo. Ele fala, tá, por que vocês não me avisaram? Então a nossa maior preocupação, a nossa maior dor é essa. É realmente alertar a todos do que é a reforma tributária de verdade. Então ter parceiros como vocês pra gente fazer webinars, fazer esse tipo de coisa pra chamar a atenção, botar, vamos se dizer, um certo medo mesmo, do tipo, vamos acordar e vamos começar a realmente mudar alguma coisa, porque quando vai virar, não vai ter outro jeito. Quando virar, não ter surpresas. Você pode decidir ficar na inércia, só que você não vai ser surpreendido. Exato. Entendeu? Agora, aqueles que querem aproveitar a situação para realmente ter algumas vantagens logo de início, que a gente vai ter um longo período de transição que vai doer para o contador, vai doer para todo mundo, vamos planejar desde já. Então, o nosso calcanhar Pra tentar aliviar, né? é essa questão de chamar a atenção dos clientes para real necessidade. Então, a gente está criando esse ambiente de negócios, vamos apresentar para os clientes. Eu espero que todos entendam a necessidade disso. Mas a gente sabe que alguns talvez não entendam e a gente pode ter uma dor de cabeça com esse cliente no futuro. Com certeza. Acho que agora, sem dúvida, 25 acho que é um grande ano de conscientização, né, nessa Exato. parte, talvez algumas simulações. O ano que vem, apesar de já estar ali com uma pequena tarifazinha, né, do IVA lá, mas eu entendo que é o ponto mesmo onde vai entrar essas decisões. Então, para quem agora se mostrar melhor nessa parte de de criar um cenário, já ir pensando, já ir levantando, é que ano que vem vai efetivamente fazer a parte de planejamento, né? Porque eu até entendo um pouquinho essa letargia por causa disso, né? Sim. Porque muitos não entenderam nada, ainda acham que só vai mudar ali o DARF que ele vai recolher. Sim. Só isso que vai mudar. Em vez de fazer 5 DARF, eu faço 2. Exato. Ficou mais fácil. Isso. Então ainda muitos não se conscientizaram que, meu amigo, você sabe que se o seu fornecedor não pagar o tributo, você não toma crédito, né? Ou você pode até tomar nessa apuração, na seguinte cai, né? Sim. Se não tiver ali, talvez no split, na forma mais automatizada, tiver por apuração, você pode até apurar, no mês seguinte aquilo cai, enfim. Então são detalhezinhos que vão mudar. Então você tem que olhar se o seu fornecedor se sustenta, se o cara recolhe tributo, né? E principalmente a questão de quanto crédito ele me transfere, Exato. né? Porque em alguns casos, a gente sabe, dependendo da cadeia, se for uma cadeia que depende da geração do crédito, seja a cadeia final, talvez não é tão relevante, né? Ou uma empresa que vende para consumidor final já. Se ela tiver no simples, é irrelevante, porque o consumidor não está tomando crédito. Exato. Mas se eu estou aqui no meio, já não faz mais sentido. Exatamente. E a gente sabe que mudar o simples para um lucro real e presumido não é só mudar o nome. Não. Porque, e não é só tributário, né? Em várias áreas muda tudo. Aí na parte de folha já não é, ele já começa a entrar com outro tipo de carga. Exato. Que o simples não tem obrigatoriedade de fazer. Enfim, né? Eu falo isso que como alguém da área de tecnologia de sistema, eu não entendo as palavras exatas. Sim. Mas o que às vezes Mas tá uma simples mudança de regime não é só o nome ou a tarifa. Não. Porque você começa a ter outras necessidades. Por exemplo, uma empresa do simples não tem que entregar balanço. Exato. Não tem que ter essa preocupação. Alguns fazem por gestão, Por né? controle. Mas não há necessidade. Numa empresa já de A lucro BSP presumido faz balanço para simples. mesmo para simples. Isso é muito bom. Porque cai naquela do valor. O balanço Exato. é gestão. O simples Exato. é tributação, é outra Isso. coisa. Exato. E o cenário do simples, normalmente, é o que a gente encontra, o cara não tem nem a nota fiscal guardada, imagina o resto. Nossa Senhora. Mas o ponto que eu vejo é isso, você ter essas decisões, elas vão além apenas de uma mudança de regime, afeta a empresa como um todo, né? E é esse ponto que eu vejo, que agora é conhecimento mesmo, que a gente tem que ir trazendo, chamando, buscando, né? E fazendo o pessoal se conscientizar. Ontem eu vi Claro, fica à um vontade. ponto desse é importante. Se você é uma empresa grande e tem várias empresas menores te alimentando, é até um ponto do ESG, que é você ajudá-los a se estruturar.
Você pega Perfeito. essas empresas do Simples, que não tem a mínima ideia do que é mudar de regime, não tem a mínima assessoria. Exatamente. Você que vale a pena, o cara vende com qualidade e tal, vale a pena você ir lá e assessorar o seu fornecedor. Sim, isso. Então No entra mínimo como um tema de apresentar. SG, você tá ali no Exato. seu ambiente, também dá uma impulsionada. Exato. Não só no sentido de orientar, mas de repente indicar, né? Exatamente, Olha, é. então tá bom, ó, não vai nessa linha de deixar, porque daqui a pouco eu vou te descredenciar aqui. Então, é ter mesmo esse cuidado. E vai ser assim, né? Não vai dar mais para trabalhar naquele modelinho, né? Ainda mais aí, principalmente a gente enxerga as empresas maiores que vão entrar com split, aquela história que a turma sempre fala, emite a notinha, depois emite o errado, emite outra. Toda jogada que a turma às vezes está acostumada a fazer no dia a dia não vai ter mais. Não. Porque você fez a emissão da nota, teve o pagamento, meu amigo, para desfazer isso, não, a gente ainda nem sabe como vai ser. Não sabe. Mas a gente acredita que não vai ser uma coisa tão simples quanto ir lá cancelar uma nota e acabou, né? Enfim, mas esse cenário todo, aí agora perguntando novamente para vocês, né? Dentro desse cenário, seja da mudança, seja da transformação, ou essas dores que a gente está tendo aqui, que agora a gente falou um pouco das dores, né? Como você mencionou, a Flávia falou também a questão das equipes, mas agora eu falo, o que vocês entendem que dentro desse ecossistema todo que vai mudar, agora tentando exercitar a previsão de vocês, tá? O que vocês entendem, talvez num ciclo de tempo, do que vai acontecer realmente? Falando até de ferramentas de ERP, em que momento vocês acham que essas ferramentas vão começar a oferecer? O que vocês projetam ali numa linha do tempo, dentro até da previsão de vocês de negócio, de quando que vocês acreditam que vai amadurecer cada etapa? Bom, a gente teve uma nota técnica agora, que é para atualizar a questão da nota fiscal. Então, isso já tem prazo, já tem data. Então, a gente espera que as empresas de RP já vão se mobilizar para isso acontecer, porque é o que você falou, o ano que vem já tem uma cobrança ali para quem não cumprir esse tipo de coisa. Perfeito. Não cumprir uma exigência, você vai ser tributado, sim. Se não, não vai ser tributado em nada, não, é só teste o ano que vem. Isso, é um valor muito exatamente. insignificante, Então, só para assim, ver. Então, a gente já está vendo algumas movimentações das grandes empresas de software para já aderir a esse tipo de coisa. Agora, falando da reforma em si, eu vejo que está um pouco mais atrasado. Por quê? Para grandes empresas, a gente está vendo que tem o split. Eu fico pensando numa conciliação. A gente tem empresas que fazem conciliação automatizada. Como que isso vai ser pego? Como que vai ter esse controle dentro do RP? Certo? A parte de tributação, como que vai ser feito essa subida? Porque a questão do IBS vai ser a junção da alíquota municipal com a alíquota estadual. Perfeito. E aí cada município pode ter a sua alíquota. Você Então, tem pode 5 mil. Exato. 5.500 municípios. A gente vai ter mais 5.500 alíquotas talvez diferenciadas. Sim. Porque antes era mais simples, exato. agora a gente vai ter esse pool. Tá, como que isso vai ser disponibilizado para a Receita? Como que as empresas de tecnologia vai fazer API constante de uma base da Receita para essa ver a alíquota nova. Exato, porque eu fico pensando na pessoa do comercial acessando ali, vou vender para a cidade tal do estado tal. Vender... Tá, como que ele vai ter esse acesso? Vai ser algo Promoção de estático, preço. não vai? Vai ser algo que realmente vai ser automatizado e online? Então, assim, eu vejo as empresas de tecnologia também, que fazem parte da reforma tributária, de se movimentar, que estão começando a se movimentar, mas pro tempo eu tô achando bem devagar. devagar. Apertado. É um pouco Sim. da sensação que a gente tem. É a Nós sensação. estamos a gente está gravando agora em março, né? Muito bem. A gente não sabe nem qual é o IVA. Não né? tem. Não sabe. Não sabe. Ou seja, por mais que ali vai ter na mecânica, então ainda não se sabe o que vai acontecer para o norte, para o sul. Cada estado, né, vai ter o seu e os municípios, né? Claro que tem uma tendência de ter uma semelhança, mas eu não confio muito. Eu também não. Se você pegar a visão do próprio ISS, né? Que hoje, literalmente, os municípios não só têm alíquotas, como o que acontece? Município que nem Campinas, tecnologia que é beneficiada, tem um ISS reduzido. Né? Áreas de serviços de tecnologia, como a Verot está embutida aqui. Uhum. Outras áreas, não tanto. Né? Indústrias químicas em Campinas não tem nenhum benefício quando os serviços ligados a essas áreas, né? Em outra cidade é outro cenário. Pode ser que lá a parte industrial tenha um benefício de ISS. Para quem presta serviço de mecânica, né, de química, tem ISS barato. Enfim, e esse cenário agora, os municípios saem de uma arrecadação que eles mais ou menos têm mapeado, que é o ISS da cidade, para uma tributação que é uma alíquota só para todo mundo. Né, para todo mundo.
claro, com as suas reduções já e tudo mais, né? Enfim, então... E aí eu fico pensando na Como que cabeça isso dos vai- benefícios dos Exatamente. municípios. Exato. Porque antes a Como que preocupação ele vai era dar saber? benefício para atrair empresas. Agora a arrecadação não tá na geração interna, tá de quem toma o serviço. Exatamente. Entendeu? Então, Exato. como que vai ser o pensamento para ter isso? Será Isso, que a vai gente ter trazia essa... empresas Exato. geradoras, né, de serviço, porque ela estava ali, ela recolhia. Agora é no destino. Então eu tenho que trazer o quê? Empresas que querem consumir serviço, Exato. não Exato. empresas que prestam, Então, né? Sim. Talvez aquela Assim, guerra estadual vai passar agora a ser municipal. Sim. Para É. atrair empresas que Isso. consomem muito serviço. Perfeito. Então, exatamente. E coisas como que nesse fica sentido. esse planejamento para eles também. Exato. Enquanto afeta no que seria a arrecadação como um todo e por aí vai, né? Até porque, de novo, né, mais uma mexida. Tem algumas áreas que hoje, alguns municípios, né, com o recolhimento do ISSQN, tem vários tipos de prestadores de serviço que recolhem um valor fixo para o ano todo. Isso acontece com dentista, com médico, né? Uhum. Isso agora já muda também. Muda. Né? Muda porque essa visão de que, não, eu cobro aqui, ó, você é médico, paga aqui um talãozinho de X reais por ano, e aí a prefeitura não se preocupava com aquele cara tal ou não faturando a mais ou a menos. A prefeitura, né? O imposto de renda aí é outra preocupação, enfim. Mas a prefeitura não se preocupava. Agora não. Esse modelo, e é até onde a gente também não sabe como que vai ser essa questão da arrecadação, porque também unifica tudo para uma fonte arrecadatória só, que teoricamente depois é que vai fazer o transpassar. repasse. Hoje a Exato. gente paga a guiazinha do município, não vai ter mais isso, né? Enfim, mas vamos lá. Então são as grandes mudanças. Exato. O que eu queria talvez agora perguntar, né, para vocês seria que mensagem agora, né? Vocês parceiraços nossos aqui da Verot ajudam a gente também muitas vezes até em testes de desenvolvimento de tecnologia. A gente agradece muito por isso e reconhece muito isso. Então são parceiros muito queridos nossos. Mas o que vocês agora, né, para esse finalzinho aqui, o que vocês colocariam, né, de mensagem, não para o cliente, que esse nós já abordamos. Esse Sim. cara aí nós temos que ir atrás dele Aham. agora e realmente acontecer. mostrar para ele o que está vindo, né? Mas eu queria que vocês dessem uma mensagem para outras empresas, que a Verot tem muitas do ramo contábil, desde escritórios menores, etc. Eu queria que talvez vocês pudessem falar um pouquinho de o que de bom vocês têm, que vocês entendem, né? Não falando de concorrência, nada disso, Não, mas claro. que vocês falam, ó, se vocês querem crescer ou querem ter, né, um sucesso como o nosso, ó, mirem nisso. O que vocês falariam? Eu acho que a primeira coisa é se atualizar, né? Não só nessa parte, não é só, igual o Rodrigo falou, não é só uma apuração, é num todo. É pensar numa reforma, querendo ou não, a BSP, ela se preocupa com todas as mudanças. Então, a gente também tá focado em inteligência artificial. Tem muito escritório que você conversa hoje que não pensa, tipo... Só que esse pessoal, às vezes, você vai procurar um escritório que já tem uma inteligência artificial desenvolvida, que te atende melhor, ou alguém que ainda tá meio parado no tempo. Então, sair um pouco da sua bolha, da sua zona de conforto e procurar algo diferente. Porque o pensamento da BSP é sempre ter o melhor para o nosso cliente, um atendimento com qualidade, passar uma visão, assim, de uma estrutura ótima para o nosso cliente, ele se sentir confortável com o nosso serviço. Então, eu acho que, assim, muito escritório está muito ali parado ainda na bolha. Eu acho que é tecnologia. Sim. A mensagem é tecnologia. É Sair buscar, um pouco buscar mais. essa questão da inteligência, é a questão de ser tecnológico, de ser inovador, buscar parceiros inovadores Sim. que vão estar ali te dando suporte dando daquilo que apoio. você precisa. Que nem a gente tem bastante coisa que a gente quer desenvolver, a gente entra em contato com vocês e fala, tô pensando nisso, dá Isso, para melhorar sim. isso, porque eu acho que faz parte essa questão da tecnologia estar presente na nossa vida. E eu acho que com tanta mudança, se você não tiver esse braço tecnológico, você vai precisar de muita gente para fazer algo que outros escritórios, outras empresas fazem com uma pessoa, tendo a inteligência artificial e Sim. apoios de parceiros tecnológicos ao seu redor, né? Sim, eu acho que é um tema que a gente viu um evento junto, eu e o Victor, em janeiro. E, assim, era envolvido muito escritório pequeno ali. Só que, assim, o pessoal não sabia nada de inteligência artificial. A gente sentiu isso naquele evento, que o pessoal não tá preocupado com isso, não tá preocupado com tecnologia, de mudar alguma coisa. Então, eu acho que o contador convencional, vamos dizer assim, ele tá muito preso ainda no passado. Mas, assim, com a reforma não muda só isso, muda num todo, né? Então, sair um pouco mesmo da bolha. Que nem a auditoria, que você Sim. usa a ferramenta
A Que BSP, ela o tempo que a gente ganha com isso, entendeu? muito. A gente, hoje em dia, tá tendo muita, mas muita auditoria, não só municipal, mas como também federal. E a BSP, pensando nessa preocupação do cliente, porque você recebeu uma fiscalização, uma auditoria, dolorido. é muito. O cliente fica com muito medo. Por mais que você faça tudo correto, você tem medo ainda. Então, a gente pensando nessa dor do nosso cliente, a gente desenvolveu no time de compliance uma auditoria interna da BSP. Então, a BSP, ela faz uma auditoria do nosso próprio serviço. Então, assim, para encontrar qualquer inconsistência e o cliente está confortável que se bater uma fiscalização na porta dele, ele vai dizer, não, eu tô tranquilo. Porque o meu contador, ele já se preocupou com isso. Então, eu não preciso me E preocupar como hoje. benefício, créditos para o cliente. Créditos Sim. que estão ali, que aí a gente usa também Também para... usa Verote. Eu também, a Verote gente salva a desenvolveu gente. com vocês, com o Vitor também, essa parte do ressarcimento, que antigamente era tudo manual. Eu ficava ali, conferindo o SPED, um FD contribuição, assim, era muito manual. E hoje, com o sistema que o Vitor me ajudou a desenvolver e desenvolveu para a BSP, atendeu a nossa expectativa, eu não preciso me preocupar. Eu coloco ali e o próprio sistema, ele me demonstra se tem alguma inconsistência ou não. Então, também traz essa qualidade do crédito para o nosso cliente, essa confiança em utilizar um crédito que eu sei que lá na frente ele não vai glosar, porque ele tá correto, entendeu? Então, Exato. para esses escritórios, e a mensagem é isso. É Se isso. apoie em parceiros tecnológicos que nos dê ferramentas que a gente possa maximizar o nosso tempo e também a lucratividade do nosso escritório. E passar Perfeito. segurança, né? Exato. E é uma etapa, né, da reforma tributária, porque eu vejo que a reforma tributária vai ser a jornada, que nem a gente vem Vai. falando, né? E como como o Rodrigo bem disse, a gente tem que acompanhar. Vocês vão fazer toda a gestão. Então, eu penso que vocês vocês vão acompanhar seus clientes até 2033 e, claro, arrastando para até onde ele tiver, o CNPJ dele estiver ativo, vocês vão estar Sim. juntos. Sim. Então agora é o momento de vocês olharem, já se preparar o cliente e nessa etapa nessa jornada, vamos chamar assim, uma delas é a recuperação de crédito. Sim. Porque a gente sabe que Tem que esvaziar o cofre tem agora. que esvaziar o cofre, porque quando virar a chave, meu amigo, infelizmente você perdeu. Ah, mas eu tinha. Então, você tinha. Então, Exatamente. eu acho que... e esse é um recado muito importante que vocês estão dando, porque eu vejo hoje, os escritórios, eles não estão pensando nessa jornada. E vocês estão indo além, vocês estão pensando no virada de chave na jornada, que eu acho essencial, é o que todo mundo tem que pensar. Mas, principalmente, tem que pensar que hoje em dia o trabalho vai continuar, vai. O arroz com feijão que todo mundo Sim. faz, a contabilidade sim ainda vai Vai existir, ter. mas em paralelo você tem que fazer um planejamento, você tem que chamar, você tem que fazer chamar seu cliente para a mesa e também lembrar que tem que esvaziar o cofre. Exatamente. Então você tem 3 fontes aí que tá chegando e se você não tá se movimentando, o mercado vai te engolir. Esse período de transição ele vai ser pesado para todos nós. Vai ser pesado. Porque, assim, eu fico pensando, a gente vai ter que, junto com as empresas de tecnologia dos ERPs, fazer o desenho, porque eu vou caminhar com duas tributações simultâneas. Vou continuar entregando o antigo e por um período e vou estar com o novo já aqui. Então, assim, vai aumentar trabalho, vai aumentar horas, mas é tudo em prol para um desenvolvimento, para quando virar a Perfeito. chave, Tá tudo bem. desliga E o olha antigo, só vai com o novo e vida que segue. E o importante é que vocês, além de estarem se estruturando agora para entrar em campo, quer dizer, vocês já estão entrando Já. em campo, então você já tem uma estrutura. E é isso que eu acho o essencial hoje em dia, porque não é todos que têm a visão assim, igual vocês estão tendo. Na BSP, a Thaís Baruch, que é uma das sócias, a administradora da empresa, ela que está encabeçando a questão da reforma. Então, é assim, ela está estudando demais. Da A gente inteligência até- né, também. da inteligência- mas ela está estudando demais de final de semana. Ela está fazendo vários cursos para tentar sair realmente na frente, para a gente trazer isso para não só para os clientes, mas para todo o nosso ambiente aqui. O que é a visão nossa da reforma? O que a gente tem que se antecipar para não ser pego de surpresa? Talvez agora qualquer mudança fique muito mais em conta do que quando chegar lá na frente. Aí você vai precisar, vai custar caro. Então a gente está tentando antever várias coisas. E ela está encabeçando isso e está trazendo bastante informação para a gente. E a gente vai com os clientes ali, aos pouquinhos, colocando essa ideia na cabeça deles. Ótimo. Excelente. Muito bom. Muito obrigado, então, pelo esse tempo maravilhoso, pela essa conversa legal para todo mundo. Felipe, podemos encerrar por hoje, mas bem felizes aqui de recebê-los. Agradeço Prazer é demais nosso. em nome de todo o time da Verot, de a gente poder ter um pouquinho dessa visão, desse conhecimento que vocês trazem, né? E, claro, usar isso como nossa divulgação. Exato. Flávia, Rodrigo, muito obrigado pelo tempo disponibilizado, pela experiência que vocês passaram. Foi assim,
Eu acredito que é um tema aqui que todo contador, todo escritório tem que ter na cabeça. A gente tá, e vocês trouxeram isso muito bem. Agradeço de coração mesmo. Falo em nome também de todo o time da Verity. Muito obrigado pela presença, viu? A gente agradece muito. A Verity é um parceiro imenso da BSP. Eu gosto muito de trabalhar com vocês. Vocês têm assim. uma fã de carteirinha. Sou fã de... Assim, mando mensagem pro Vitor, olha, o que você acha disso? Gosto muito da plataforma, vocês pensam muito, assim, do nosso lado. Toda a visão que eu pedia pro Vitor, sim, eu prefiro assim, eu atende melhor a BSP dessa forma, ele tá sempre dando de apoio, o Douglas, você. Então, assim, a gente é muito grato mesmo por essa parceria e por convidar a gente para esse momento. Então, agradecemos, muito obrigada por todo o apoio também nessa parte com a reforma. A gente é muito grato. Só tenho a agradecer, foi um prazer estar aqui. O tempo passou que a gente nem viu. percebeu. Conversa boa. É muito rápido. Conversa importante. E a gente só tem a agradecer pela participação aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Bom, aos ouvintes também, muito obrigado por escutarem a gente. Aquele velho ditado, né? Curtem, comentem, compartilhem, acompanhem nossos canais, a gente sempre vai ter as atualizações para você, tá? Muito obrigado por estar escutando a gente. Até logo. Até mais, pessoal. Até a próxima. Abraço.